Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar um pouquinho. Meu nome é Alex Dias. Eu sou docente do Senac Tiradentes, aqui de São Paulo, da área de ótica. Tá ok? A gente está querendo conversar um pouco sobre o problema da reclassificação de risco do varejo óptico que aconteceu aqui em São Paulo, falar um pouco a respeito dessa trajetória, para que vocês entendam um pouquinho do que a gente entende como sendo a profissão do técnico em ótica. Tá ok? Não sei se vai ser tão longo assim, a gente vai levar toda uma hora, acredito que a gente vá em menos tempo, mas eu espero contribuir com alguma coisa aqui para vocês, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender dessa história da reclassificação do varejo óptico, né, tem a ver com a Lei da Liberdade Econômica que foi promulgada em 2019. Né? Essa lei veio como uma tentativa de facilitar a abertura das empresas. E aí essa lei também criou uma classificação para os negócios. Então, a gente começa a ter negócios considerados de baixo risco e negócios de alto risco. Só que essa norma não define, ela propõe que essa classificação seja deixada por conta de outra situação. Então não está definido o que é baixo risco e alto risco. Tá? Essa norma também, então, e o que acontece? Todo o empreendimento ou todo negócio que for de baixo risco fica isento de licença de funcionamento, certo? Essa proposta da Lei da Liberdade Econômica, ela traz alguns problemas, porque a gente precisa entender que tem o lado bom, que é o lado de eliminar a burocracia do empreendedor, facilitando o acesso ao mercado, né, a ação de empreender, mas também, por um outro lado, isso traz um problema sério, né, que é a possibilidade de o profissional, de profissionais assumirem atividades dos quais eles não têm domínio técnico, ok? Isso aqui, por exemplo, e o caso da ótica, essencialmente era um caso complicado, né? Porque isso estimula uma concorrência desleal. Você tem um estabelecimento que não tem nenhum compromisso com a vigilância sanitária, de repente concorrendo com um estabelecimento que passou anos respeitando as normas de vigilância. Tá? Para vocês terem uma ideia dessa situação, se ela fosse levada a esse nível, isso permitiria que um ambulante vendesse óculos graduado. Você montava uma barraquinha, colocava uma plaquinha lá, ó, vende-se óculos graduado, e você podia vender. A pessoa entregava a receita para você lá, e você entregaria a receita. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão do problema que essa lei da liberdade econômica podia trazer para o ramo óptico. Ok? Uma coisa que se somou a essa lei da liberdade econômica foi a portaria da vigilância sanitária que foi promulgada também em 2019. Tá? Essa portaria também criava duas classificações de risco. Uma classificação de alta e outra de baixo risco. E havia também uma confusão entre o momento que se falava de risco, de complexidade, né? E os estabelecimentos ópticos faziam parte do baixo risco. Nessa mesma portaria também o que acontecia? Também tinha uma relação dos tipos de estabelecimentos ou dos quinais que eram liberados de licença de funcionamento, do alvará da vigilância sanitária. Por sorte, nessa lei, o estabelecimento óptico não fazia parte dessa lista, ok? Mas o que acontece? Juntou Lei da Liberdade Econômica com essa portaria,
Isso levou ao entendimento de alguns de que poderia abrir uma ótica sem licença da vigilância sanitária, tá ok? Então essa é uma coisa que foi complicada, chamou a atenção da gente, tá? E como é que aconteceu a reação do setor nosso aí? Bom, ele começou, como sempre, né, pelo Sindiótica, né? O Sindiótica que está sempre muito envolvido com essa parte da preocupação com manter a dignidade do profissional ótico, do empreendedor ótico, né? A seriedade desse profissional, tá? O Sindiótica de São Paulo e todos os sindióticas do Brasil estão sempre monitorando as ações legislativas, né? A legislação, como os legisladores estão trabalhando, para que a gente não corra o risco de ser pego numa lei, como aconteceu essa, né? Uma lei que acabe prejudicando ou até inviabilizando a atividade de ótica, né? Pode encarecer, inviabilizar, limitar a atividade do profissional ótico, tá? Então os sindicatos eles estão constantemente monitorando a ação legislativa, né? E também intervindo no sentido de conseguir leis que tragam mais vantagens ao trabalho ótico. Por exemplo, uma lei que está lá, por exemplo, é de conseguir desconto em imposto de renda para quem compra óculos, né? Para os que adquire óculos. Então, também é uma preocupação com o consumidor nessa história, tá bom? O senhor Akira Kido, né, que é o presidente do Sindiático aqui em São Paulo, que foi o grande motivador disso, né? Ele procurou mobilizar diversos setores, instituições e profissionais no sentido de a gente poder esclarecer a vigilância sanitária quanto ao nível de complexidade que é da nossa atividade ótica, né? Vale a pena entender, pessoal, que na realidade, quando eu estou falando no estabelecimento óptico, todo mundo fala vender óculos. Na realidade não, né? É um passo a mais, né? É aviar uma receita de um auxílio óptico. Como consequência, isso vai gerar uma venda de óculos, tá? Então, na realidade, quando você pensar num estabelecimento óptico, ele não é só um fornecedor de produto, mas é um fornecedor de serviço, e tem que fornecer um serviço de qualidade. Então, a gente tinha que levar essa interpretação para a vigilância sanitária para que eles entendessem a responsabilidade que o nosso setor tem. O senhor Akira fez um esforço muito grande no sentido de mobilizar as instituições. Essa mobilização envolveu a FEComércio, o SENAC, os docentes do SENAC, os técnicos e gerentes que nos ajudaram, buscando uma solução para poder esclarecer a vigilância sanitária sobre o nível de risco ou a complexidade da atividade óptica, ok? Tá? Então, qual foi o nosso trabalho? O trabalho lá foi de desenvolver um relatório, né, demonstrando a complexidade e a abrangência do atendimento óptico, tá? A abrangência do atendimento óptico, porque aviar a receita não é simplesmente só vender óculos, tá bom? Tem muita coisa envolvida nessa história e o serviço é fundamental, tá? E a gente elaborar um relatório com bases científicas, tá? Não um relatório baseado só em suposições. Nós vamos buscar alguns artigos científicos internacionais para explicar quais são os riscos que acontecem quando você tem um tipo de um aviamento mal feito, né? Então, foi dentro desse contexto que a gente começou a trabalhar para poder conversar com a vigilância sanitária, tá? E quando a gente começa a falar nisso, a gente começa a pensar na formação do técnico em ótica, ok? A vigilância está muito ligada, infelizmente, ainda numa lei de 1934, que ainda tem validade legal, tá? Ela foi recepcionada pela Constituição desde 1934. E é uma lei muito antiga. Ela fala de ótico plástico, fala de vidro, né?
e fala de lente de grau. É uma norma que regula a parte das lentes, da venda de lentes. Ok? Acontece o seguinte, né? Com a evolução da sociedade, né, a demanda por um ótico foi crescendo. Né? E como é que se formava um ótico prático? O cara era uma pessoa que era formada após anos de trabalho. Né? Numa época em que a informação técnica praticamente não existia. O que existia é um grupo de profissionais dedicados que se ofereciam para fazer o treinamento dos óticos mais novos. Então, e esse treinamento era um treinamento complexo, sabe? Um treinamento que exigia muita prática e que também a experiência não era adquirida com tanta rapidez. Tá, ok? Foi a partir de 1965 que o sindicato fez um esforço e aí conseguiu implantar o curso do técnico em ótica no Senac, né? E aí a gente começou a ver o ótico prático se transformar numa figura mais complexa, que é o técnico em ótica, e que foi evoluindo daquela época até hoje, né? Mesmo naquela época já haviam certos conhecimentos que eram importantes para a gente. A complexidade da profissão do técnico em ótica, primeiro, porque por mais que outros profissionais da saúde falem, né, ele também é um agente primário no cuidado da saúde visual. Esse é um dos diferenciais que ele tem que ter quando está no estabelecimento de saúde. Tá? Ele tem que se preocupar com isso, né? E tem que ter conhecimento dos cuidados ou da política de saúde para poder orientar os seus clientes quando for solicitado. Né? Tá ok? Aí começou a preocupação em se formar um profissional que fosse consciente, uma formação rápida, né? Um profissional que quando acabasse o curso já pudesse se inserir no mercado com uma determinada produtividade, né? Não aquele profissional antigo que tinha que ficar aprendendo com base nos erros e acertos, né? Mas um profissional que obviamente vai chegar sem experiência no mercado, mas mais bem preparado, mais alertado quanto à realidade do atendimento que ele tem que oferecer. E também com um nível de conhecimento e de informação muito superior ao que a gente tinha e que tem crescido a cada ano. Tá ok? Esse profissional é um profissional que ele reconhece os problemas visuais. Tá? Ele orienta o cliente com relação a esses problemas. Aquele cliente que chega na sua ótica cheio de dúvidas, é um papel fundamental de esse ótico poder orientar ele, complementar as informações. Aquela pergunta clássica é muito comum no estabelecimento ótica: o que eu tenho? Né? O que eu tenho? E aí cabe a você trazer toda uma explicação para essa pessoa. Tá? É dentro disso que esse profissional se forma. E não é um profissional que também ele vai estar só envolvido na parte de óculos. Ele se envolve na parte de adaptação de lentes de contato, de auxílios óticos para baixa visão, de alguns auxílios especiais para casos, para crianças, por exemplo, para casos pediátricos. É um universo bem mais amplo do que a visão clássica que se tem. Inclusive porque hoje, por conta da tecnologia, se tem a falsa impressão de que é muito fácil aviar um óculos. Tá? Se um profissional não tiver conhecimento técnico, aquela tecnologia que está na frente dele não serve para nada. Porque, por exemplo, a tecnologia também erra. Né? Você pode ter uma ideia que tem esses sistemas de medida que tem atualmente. Se você errar na iluminação que cerca o equipamento, você já pode ter um problema. E nessa hora que esse técnico faz a diferença. Quando ele pega os resultados do equipamento e consegue perceber: opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos dar uma olhada nesse equipamento. Tá? O senhor, por exemplo, não deveria ter essa DNP. Então são coisas que são importantes para que se entenda. E isso só se consegue com um profissional de alta capacidade. Os casos complexos que eu falo por exemplo, o atendimento a idosos, o atendimento a crianças, né, com problemas diversos, por exemplo, crianças com estrabismo, pessoas com estrabismo, crianças com problemas de estrabismo, ambliopia, né, que vem com uma prescrição.
específica e que aí você também tem que estar atendendo essa pessoa. Os casos de baixa visão, que envolvem os mais diversos auxílios, que vão além dos óculos, que são lupas, telescópios, filtros especiais. Então, e inclusive isso pode se tornar até um foco de especialização desses profissionais. A adaptação de lente de contato, que tem que ser feita com responsabilidade, né? Com muita responsabilidade, e também todo um processo de acompanhamento. A oferta de óculos ocupacionais, você chega um profissional lá no seu estabelecimento e com uma necessidade específica de visão, ou para meia distância, ou para longe, ou para perto, com determinada necessidade de campo de visão. É só um profissional bem informado que consegue atender de forma plena esse cliente. A preocupação com proteção solar, porque todo mundo acha que óculos escuros você compra em qualquer lugar, né? Mas é muito importante orientar o pessoal com relação à procedência dos óculos solares, dos riscos com relação aos óculos solares, né? Esses novos tratamentos que estão aparecendo em função da tecnologia digital, né? Que envolvem a filtragem da luz azul. Então, dá para ter uma ideia que a complexidade de atendimento de um profissional desse não é uma coisa banal, ok? Tá? Uma perguntinha aqui, tá? Quais são os campos de atuação para a técnica em ótica? Um momentinho que eu tenho uma pergunta aqui, oi? O Leandro está perguntando quais são os campos de atuação para um técnico em ótica. Respondendo a uma pergunta eu estou com a minha filha me ajudando aqui. Um técnico em ótica, ele pode atuar em diversas áreas. Ele pode ser um representante de vendas, tanto da área de armações como de lentes. Ele deve atuar em laboratórios de surfaçagem, em estabelecimentos ópticos, em indústrias que fabricam lente de contato, na adaptação em clínicas de lente de contato, ele pode fazer, pode se especializar no fornecimento de auxílios de baixa visão, né? Então ele tem um campo bem amplo, o técnico em ótica, né? Tudo depende do interesse e da especialização que ele for buscar, ok? Tá? Uma coisa que é importante que a gente entenda também, e aí continuando na nossa conversa, pessoal, eu estou com a minha filha aqui do lado e eventualmente se aparecer alguma pergunta importante, eu vou dar uma interrompida e estar falando, tá? É entender hoje também uma outra coisa que está acontecendo no mercado, a diferença entre o profissional qualificado e a do profissional habilitado, tá? Ok? É uma coisa que está começando a se diferenciar cada vez mais. O profissional qualificado é aquele profissional que é formado por uma escola, ok? Ele tem um certificado que garante a qualificação dele, né? E esse certificado, obviamente, tem que ser reconhecido pelo MEC, tá bom? Então esse é um tipo de profissional que é muito importante, né? É um tipo de coisa, é a qualificação desse profissional, ok? Isso aí normalmente se consegue com pelo menos 1.200 horas de formação, que é a carga mínima que o MEC exige para um técnico em ótica, ok? Enquanto você também tem o conceito de profissional habilitado. Profissional habilitado é aquele profissional que, além de qualificado, ele tem um registro, ele tem um conselho de classe que o apoia, né? Ele tem um registro em conselho de classe. Isso também é muito importante para garantir a dignidade da profissão desse profissional, tá ok? Você tem um conselho de classe que está lá acompanhando e brigando pela qualidade da sua profissão. Um exemplo que a gente tem muito sério no Senac, que eu admiro muito, é o Corém, por exemplo, né? Que está sempre vigiando, atento com relação à qualidade do curso e com a qualidade da formação dos enfermeiros, né? Assim como a gente tem Corém, é importante que a gente também tenha os outros conselhos, que a gente também tenha o nosso conselho, tá? Então, essa é a próxima evolução do profissional do técnico em ótica, que é ele se habilitar, se tornar um profissional habilitado, tá? Então, dentro disso, vocês conseguem visualizar a responsabilidade do varejo óptico, né? A diversidade de produtos com as quais a gente trabalha, né? Exatamente, né?
Quando o cliente percebe e valoriza as qualificações, isso é maravilhoso. É um diferencial que vocês têm, realmente. Concordo com você. É aquele cliente que chega na ótica e fala, olha, eu quero ser atendido por aquela pessoa. Então, quer dizer, você já criou um diferencial aí, né? É importante vocês entenderem dessa diversidade de produtos que envolve a responsabilidade do varejo óptico. Não é só vender óculos, tá ok? Aviar receita. Existe um colega nosso muito famoso no ramo óptico que ele até fala de uma coisa. A gente devia usar o mesmo termo que os americanos usam para ótica, que é o termo de dispensação, que aqui só é usado no caso de remédios, né? A dispensação, o trabalho que um óptico está fazendo é um serviço de dispensação, é uma prestação de serviços, né? Onde o resultado final é um auxílio óptico bem adaptado. Ok? A importância também do acompanhamento do cliente ao longo dos dias, ao longo da sua utilização. Você orientou ele na aquisição de um auxílio óptico, de um óculos, de uma lente de contato ou de qualquer auxílio, orientou ele como utilizar essa coisa, como utilizar esse produto e acompanha ele ao longo da utilização, vendo o processo de adaptação, oferecendo a manutenção que ele precisa para que aquele auxílio continue sendo útil para ele, tá? E também tem um pouco de consciência dos riscos envolvidos, né? Tem muita gente que não tem essa noção, né? É uma coisa muito importante. Em função desse trabalho todo, pessoal, a Vigilância Sanitária aqui de São Paulo acabou emitindo uma nova portaria. E essa portaria criou o risco de nível médio. Não tem só o nível baixo e o nível alto. O nível médio. E aí, o enquadramento da atividade do varejo óptico dentro dessa faixa de nível, né? Outras coisas também, outras atividades também entraram para risco nível médio. Isso significa o seguinte, que o profissional, por exemplo, o estabelecimento que vai se cadastrar como ótica, ele vai ter necessidade, ele obrigatoriamente vai ter a necessidade da licença de funcionamento. Ele está dispensado da inspeção prévia, que isso é uma característica dos estabelecimentos de alto risco. Então, um estabelecimento de alto risco só consegue sua licença de funcionamento se tiver passar por uma inspeção prévia da vigilância sanitária. Já a ótica, ela consegue a sua licença sanitária para trabalhar, mas está sujeita a qualquer momento a ser fiscalizada. Ok? Tá? É importante também entender que aqui em São Paulo existe uma lei estadual de 1978 que exige a presença de um óptico legalmente habilitado na ótica. Tá? Eu não sei se vai ter alguém aqui que vai acompanhar essa live e que é uma pessoa que, por exemplo, ele só é um cliente de forma séria. Quando você entrar numa ótica, a primeira coisa que você deve perguntar: quem é o técnico responsável? Você pode me apresentar ele? Por toda ótica tem que ter um técnico responsável. Ok? É uma coisa importante. Tá? Quando a gente fala de risco, tem muita coisa para entender aqui no aviamento de uma prescrição óptica. Tá? Você está mexendo com a produtividade do cliente. Com a produtividade do cliente. Então, se o seu cliente é um trabalhador, a produtividade está diretamente ligada com a qualidade de visão que ele vai ter. Né? Então, à medida que você tem cuidado com aviar essa receita de acordo com as necessidades dele, você vai entender que é muito importante isso daí. Que a qualidade de vida, o emprego dele está diretamente relacionado com a qualidade de visão dele. Pessoal, nesse tempo de pandemia, eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Que é o seguinte, né? Como é que ficaram aqueles enfermeiros e médicos que perderam os óculos ao longo dos atendimentos? Você imaginou que maravilha que é você chegar um enfermeiro aqui, aplicar uma injeção e você falar: olha, perdi meus óculos, tá?
mas eu vou atender você aqui, né? Entende? Como é que fica a situação de um profissional que nem esse, né? Nesse tempo de pandemia aí. Teve uns abnegados que aí acabaram intervindo, né, no comércio óptico, porque o comércio óptico ficou meio que fechado por conta da pandemia. Mas como que entra? A pandemia é um exemplo clássico. Ou qualquer atividade em que a visão daquele funcionário seja fundamental. Tá ok? Existem também outras coisas voltadas, relacionadas ao aviamento de receitas, né? Que é o risco de quedas, que é muito comum em idosos que são mal orientados quanto ao uso dos auxílios ópticos que eles estão usando, né? Você havia uma prescrição e não orienta esse idoso com relação à utilização do auxílio óptico, à necessidade de uma adaptação, né? Ou mesmo pessoas com necessidades especiais que precisam de uma orientação específica e às vezes de um treinamento para usar aquele auxílio óptico, né? Uma coisa clássica, por exemplo, são os óculos de leitura em baixa visão. Aqui normalmente a gente tem um padrão, olha, o padrão de distância para leitura é de em torno de 35 centímetros, né? Isso é discutível, mas é um padrão que se adota muito. De repente um auxílio de baixa visão não vai ter essa distância de leitura. E em função do grau lá do óculos que a pessoa vai comprar, você vai ter que orientar ele e dizer qual é a distância de leitura dele. Ok? Algumas outras sequelas para a saúde visual do usuário que não são evidentes para a gente, como se a perda da estereopsia, né? Então, um óculos mal adaptado vai gerar uma perda de estereopsia. O que é? É a visão 3D. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tem muita gente que vai no cinema 3D e aquele óculos não faz a menor diferença para ele porque ele não vê nada em 3D. Tá? Então ele não tem visão estereoscópica, ele não tem uma visão de profundidade. Muitas dessas pessoas perderam essa estereopsia por conta de um uso prolongado de óculos mal aviados, tá? Aviados de qualquer jeito, mal utilizados. Tá? Então isso é comprovado cientificamente. Existem artigos científicos que mostram a perda da estereopsia em pessoas que têm óculos mal aviados, né? Outra coisa, a importância que o profissional que tem em orientar as pessoas com relação a buscar exames periódicos, né? E quando eu falo de exame periódico, pessoal, eu não estou falando só de ficar vendo o grau do sujeito, acertar o grau do sujeito, não. Mas é um exame profundo, verificar como que está a retina dele, como está a pressão intraocular, né? Isso é uma coisa muito importante, principalmente se uma pessoa tem mais do que 40 anos. E se você fizer uma pesquisa mais avançada, você vai ver que dependendo da etnia da pessoa, também isso é preocupante, né? Então é o papel do técnico em ótica estar orientando, né, a pessoa nessa busca, alertando ele a respeito da importância, né? Eu mesmo falo por causa de um testemunho próprio meu, né? A minha, por exemplo, vamos pensar no caso de um diabético. Um diabético eventualmente pode ter que ser orientado, aí também é um médico que vai colocar isso, a procurar um exame a cada 6 meses, e não a cada 1 ano, como a gente considera normalmente, né? Eu falo disso porque, por exemplo, eu tenho essa experiência triste na minha vida, né, que é de ter visto a minha mãe ficar cega por conta da diabetes, né? Apesar de todos os alertas que eu dei a ela. Talvez se um técnico em ótica, um outro estranho, tivesse alertado ela com relação a isso, ela também tivesse se cuidado mais, né? Enquanto todas as outras amigas dela faziam os exames rotineiros, faziam os procedimentos que eram necessários, nenhuma delas perdeu a visão, né? Então é uma coisa que eu acho muito importante que a gente entenda isso, tá? Então é o papel nosso como profissional também estar preocupado. Por exemplo, orientar um pai, por exemplo, que é um cliente nosso, que é uma pessoa que recentemente teve um filho, orientar ele no sentido de procurar exames periódicos para o filho dele já na infância, porque tem muitos problemas visuais que são facilmente resolvidos na infância. Tá ok, pessoal? Uma perguntinha aqui.
Oi? Tem uma perguntinha. Tem mais uma pergunta, aguarda um momentinho, pode falar. A Neide perguntando se é obrigatório a ter um segundo ótico na loja. Olha, pela lei sim. Você tem que ter alguém que tire as férias do ótico lá na loja, tá? Tem que ter sim, né? Eu sei que é difícil de ter, né? Mas a lei exige que tenha um substituto, que substitua o ótico no caso de férias, tá ok? Aí é importante, a sugestão que eu dou para vocês é conversar com o sindiótica, e ele pode orientar bem vocês com relação a como tem que ser esse procedimento, tá ok? Tá? Então, essa é o resumo da nossa conversa, gente. Eu quero que vocês entendam a complexidade do atendimento ótico e o que a gente pede, o que a gente espera de um profissional e o que a gente tentou trazer para a vigilância sanitária quando a gente levou. É essa dimensão que o nosso relatório envolvia e que, graças a Deus, a gente conseguiu esse reconhecimento ao ter classificado isso como nível médio, né? Pessoal, é que nem uma coisa que eu falo para vocês, como qualquer profissional, eu falo também do pessoal de farmácia também, né, que eu vejo a baita da responsabilidade, também o conselho deles e os professores também lá, que estão sempre se esforçando com a qualidade do profissional que eles formam, né? Quando você chega num profissional, num médico, e fala que está com dor de cabeça, você tem noção do que passa na cabeça dele? A quantidade de doenças que podem gerar dor de cabeça? Né? Então, quando chega um cliente na loja, né, um bom profissional, né, ele até eventualmente é um problema sério, porque ele se perde com a possibilidade de soluções. Então ele tem que se educar e se policiar no sentido de saber selecionar essas soluções. Tá ok? Então, essa que foi o ganho que a gente teve aí com essa portaria. É importante que a gente espere que isso chegue a nível nacional, né? Que todo mundo entenda essa responsabilidade que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, um manual de boas práticas do ramo ótica, né? Essa mudança, ela é estadual, tá ok? Quem o Goulart está me falando aqui é uma mudança estadual. Então é uma portaria da Vigilância Sanitária, né, que reclassificou os estabelecimentos de saúde, criando um nível médio aí e definindo as condições a respeito disso, ok? Tá? Então, essa portaria ela significou para nós o reconhecimento de todo o nosso trabalho, né? E a importância que vocês entendam como a gente se preocupa com a formação de um profissional desse, com a qualidade do serviço prestado. Eu costumo brincar uma coisa que hoje em dia, por exemplo, quando a gente tinha o ótico prático, aquele ótico, o que acontecia? Ele ia, por exemplo, ele ficava estagiando em estabelecimentos. Hoje é muito difícil para um profissional estagiar em um determinado estabelecimento, tá? Porque mesmo estagiando, ele não consegue assimilar toda a prática, né? Então, eventualmente, a gente precisa oferecer isso para o nosso profissional que está em formação. A prática, ele tem que aprender a nadar em águas profundas. Não adianta ensinar só na teoria como se nada numa piscina, tá? Não posso também preparar um profissional para nadar numa piscina de 50 centímetros de profundidade. Ele tem que ter noção de toda essa dimensão. Hoje em dia também com o advento das normas da ABNT, tá? Com a norma da ABNT, também o conhecimento técnico é importante. A gente vê, quando a gente vai lá participar das normas da ABNT, a dificuldade que os técnicos têm em entender as normas, né? Que elas são muito abrangentes. Eventualmente tem coisas naquela norma que não são para nós, né? São coisas para físicos, né? Ou até mesmo para engenheiros, ou para médicos. Mas tem muita coisa nas normas que a gente tem que conhecer, né? Especificamente no caso de laudo técnico, se você tiver que dar. Silveira está perguntando onde posso consultar essa nova portaria. Você pode conversar com o Sindiótica,
que ele te passa, ou eu não sei como, se tem alguma forma de disponibilizar, mas é muito fácil, é a portaria CV01 de 2020, tá bom? A CV01 de 2020 é uma portaria, é a portaria que está fazendo essa reclassificação do profissional, das atividades, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para colocar para vocês aqui. Eu não sei quanto tempo eu gastei, eu acho que foi até um pouco tempo, também não tinha expectativa de chegar em 1 hora, mas é trazer isso para você, esse esforço que a gente tem no sentido de trazer a responsabilidade, a complexidade que é de um técnico em ótica, tá? Então, quando você vê um cara lá, quando você for comprar um óculos, pensa assim, ó, esse cara está vendendo um óculos, ele está dispensando a minha receita, né? São duas coisas bem diferentes, tá? Quando ele está dispensando, ele está pensando na necessidade. Gente, eu não vou dar muito continuidade. Eu espero ter sido bem abrangente, tá? Fico à disposição, quem me conhece lá no Senac, ou mesmo no Instagram também tem a minha. Eu me coloco aí para qualquer esclarecimento, tá bom? Só uma perguntinha. Muito obrigado para vocês, tá? Uma pergunta, por favor. Oi? Não sei o nome dele. Tá perguntando aqui. Ainda existem protocolos de segurança e atendimento óptico nos estabelecimentos. É possível contágio via ocular? Você está falando do contágio isso é uma dúvida muito grande, do contágio do Covid-19 por via ocular. Existe uma suspeita, tá? Existem alguns estudos que falam a respeito disso. Existe uma certa suspeita. Ficou na moda porque há um mês atrás saiu um artigo científico de um artigo lá da China, um artigo científico da China, onde numa determinada província o médico detectou que, por exemplo, vou chutar um número, tá? 30% da população da província usa óculos. Só que, no entanto, 10% eram contaminados por Covid-19. Né? Ela não era uma pesquisa conclusiva, mas ela sugeria que a utilização de óculos se transformava numa barreira. Então, essa pesquisa está servindo de base para um desenvolvimento de uma outra pesquisa, onde qual é o nível de contaminação que o Covid-19 pode ter por via ocular. Tá? E chamou muito a atenção desses pesquisadores quando eles estavam fazendo a pesquisa na China. Tá? Então foi isso que aconteceu. Uma outra coisa que é muito curiosa, pessoal de outras tecnologias, vai falando, né? Por exemplo, uma tecnologia que está saindo por exemplo, hoje se fala de uma epidemia de miopia. Né? Uma epidemia de miopia. O profissional da técnica óptica tem que começar a se inteirar a respeito disso. Porque na Tailândia ou na Ásia, há mais de 6 anos, existe um desenvolvimento muito intenso de lentes específicas para tratamento de crianças, né? Com relação para impedir ou para minimizar a evolução da miopia. Tá? Ok? Pessoal, muito obrigado. Me coloco aqui, vou dar um tempinho se alguém tiver alguma pergunta, tá bom? Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta. Essa vai estar gravada, né? Essa live vai estar gravada, se mais alguém tiver interessado, tá bom? Ela vai estar disponível no site do Senac. Obrigado, pessoal. Eu estou me despedindo de vocês aqui e um grande abraço a todos, tá bom?